Se você seguir essa sequência das dimensões de uma pessoa, como funciona nela, você vai no diagnóstico e você vai ter que chegar na pessoa. A medicina, na sua doutrina médica, a medicina já traz esses caminhos, né? Olha lá, o Thaleson está falando. O INSS faz muito isso, né? A pessoa pode até ter um diagnóstico pelo CID, mas o que eles avaliam muito é a funcionalidade, tipo, quanto aquilo realmente atrapalha a pessoa de trabalhar e fazer as coisas do dia. Aí voltado para o trabalho, não é? Mas a gente pode também pensar no propósito, não é? Porque funcionalidade não é só o trabalho. Funcionalidade é você realizar o seu propósito. E às vezes o trabalho pode não ser a representação da funcionalidade na medida que está fora do seu propósito. E ele passa a te adoecer. Faz sentido? Não é? Então, funcionalidade não é o trabalho, mas é o propósito. É a sua capacidade de realizar aquilo que está dentro da sua vocação e aptidão e que está dentro do seu propósito. Se nesse momento você não está trabalhando dentro do seu propósito, mas que você esteja na busca de acertar esse rumo. Então, quando a gente fala funcionalidade, não é a funcionalidade pelo olhar da empresa, é a funcionalidade pelo olhar da tua vida. Faz sentido essa concepção? Não é? Isso é importantíssimo. Uma vez eu recebi um executivo da Pfizer muito deprimido, mas era uma depressão reativa a uma situação. A empresa fizera um teste psicológico e ele tirou nota baixa no teste psicológico. Então ele veio me procurar dizendo: eu sou psiquicamente um fracassado. Falei, por quê? O teste ele media competitividade, que era a qualidade que a Pfizer queria do seu funcionário. E ele era uma pessoa compassiva. Ele era uma pessoa de dar a vez por outro. Ele era uma pessoa ética, ele não era uma pessoa competitiva, ele era colaborativo. Então ele tirou nota baixa. Mas isso era ruim para a empresa. Não é, não era ruim para ele. Falei, não, esse teste psicológico, ele tem um viés de interesses da empresa. Sai, tira isso, vamos avaliar você, o seu propósito, o jeito que você é e é como a vida está te chamando. Então, funcionalidade não é uma coisa para ser trabalhada de acordo com o interesse da empresa, mas de acordo com o interesse dos propósitos da pessoa. Mas, às vezes, pode ser que acaba sendo esse olhar que é, na verdade, um viés a respeito do que significa funcionalidade. Tá? Você quer ver, por exemplo, uma vez nós estávamos na fisioterapia, lá na Unifesp, e um paciente, ele não conseguia, vamos dizer assim, manejar os equipamentos e etc., estava sendo difícil para ele. E a professora da fisioterapia perguntou para ele várias perguntas sobre o que ele gostava de fazer, e ele era esportista do boxe. Ele tinha como hobby o boxe, esportista. O que ela fez? Ela adaptou a fisioterapia dele para boxe. E, pasmem vocês, ele foi ótimo, porque ele encontrava propósito naquilo. Tinha significado para ele. Então, a funcionalidade não é só trabalhar o que a empresa quer, é trabalhar de acordo com aquilo que traz, que brilha seus olhos, que traz o seu coração. E isso é verdadeiramente uma funcionalidade. Não é? Ricardo, eu pensei em trazer isso e ficar com a promessa da gente avançar sobre a fenomenologia espiritual e a clínica. Perfeito, professor Sérgio. É excelente e gostei muito da proposta. Já quero fazer essa parceria aí. Gostei muito. Estou Ah, feliz. E a ah, aula é excelente, uma profundidade enorme, uma reflexão extremamente importante para a gente. É exatamente isso que a gente queria. que beleza, Ricardo. Você gravou a aula? Gravei a aula e mando depois para Ah, você a aula gravada. Estou gravando aqui, está sendo gravada ainda. se vocês quiserem fazer uma inteligência artificial com os tópicos da aula, para fazer uma apostilinha, é uma coisa bacana, porque são Opa, vários tópicos de entendimento do espiritual. Porque vocês podem desenvolver esses temas, eu só dei uma pincelada por cima.
Muito bom. Você sabe Vamos. uma coisa legal, Ricardo, que eu acho? Existe um beabá de espiritualidade que naturalmente você conhece, mas eu só estou reforçando, que é muito bom para os alunos do primeiro ano que vão entrar e não tem, por exemplo, se vai conversar com o paciente, ele não sabe clínica, não sabe nada e fica constrangido, não é? São os questionários de espiritualidade que o Koenig trabalha, Muito sabe? bom. Não conhecia, não. Esse livro aqui é um livro do Harold Koenig que foi editado pela editora Fé. Depois, eu não sei se ele ainda está à venda, mas ele é uma apostilinha. Espiritualidade no cuidado com o paciente. Por quê, como, quando e o quê? Não é? Ele é uma cartilinha e você pode usar um questionário, o FICA, por exemplo, que o aluno vai usar com o paciente, ele tem um motivo para conversar com o paciente. E não precisa conhecer clínica, né? O Harold Koenig, ele é da Universidade de Duke, ele esteve no Brasil a convite nosso há muitos anos atrás, e ele fez a formação dos pesquisadores, por exemplo, o Alexandre Moreira foi aluno do Koenig, entendeu? E então é um beabá muito legal porque assim, você imagina que um aluno, primeiro ano, ele fica constrangido de como é que eu vou abordar o paciente? Eu sou só um estudante, mas se ele vai com um questionáriozinho da espiritualidade, ele tem um motivo para conversar com o paciente e vai quebrando as barreiras e os receios de lidar com o paciente a partir dessa iniciativa, não é? Eu acho muito legal, porque você dá uma motivação, uma direção, não é? Tem questionário, esses questionários de espiritualidade, e aquilo ele vai, de uma forma mais segura, conversar com o paciente sobre um assunto que é uma matéria da área da saúde, é uma matéria da medicina. É uma sugestão. Perfeito, é excelente. A maioria dos nossos, o pessoal da medicina aqui são calouros, viu? Eles estão entrando agora. É É o perfeito. ideal, o calouro, ele tem uma... Ele se sente capaz, porque é uma forma de se sentir capaz de uma primeira abordagem do paciente, que é o universo da base de crenças do paciente. São perguntas que motivam o paciente a conversar com o médico sobre o seu universo de crenças.